Deixem nossas crianças em paz. Deixem elas em paz em abrigos de adoção, onde elas não vão sair até completarem a maioridade. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui tocar no vespeiro, porque a gente vai falar sobre adoção de crianças por casais formados por 2 homens ou por 2 mulheres. Esse vídeo, ele é um vídeo que eu queria fazer ele já há algum tempo, mas tiveram 2 catalisadores para que esse vídeo saísse agora. Um desses casos aconteceu no início desse ano, em janeiro desse ano, e foi um caso muito triste. Inclusive, fica aqui o aviso de gatilho, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre violência contra criança, a gente vai falar um pouco sobre infanticídio e sobre abuso sexual infantil, mas isso a gente vai falar mais pro final do vídeo. Mas já tá aqui o aviso de gatilho desde então, porque no início desse ano a gente teve um caso onde uma criança foi morta por um casal formado por um homem e por uma mulher. E desse casal formado por um homem e por uma mulher, a mulher era mãe da criança e o homem, ele era padrasto da criança. O pai da criança, no caso, ele é um homem que estava casado com outro homem. Eles estavam tentando a guarda da criança e não conseguiram a tempo, porque, infelizmente, essa criança acabou morrendo em decorrência das violências que ela sofria. Isso a gente vai falar mais pra frente, porque um outro catalisador também para eu fazer esse vídeo agora foi o fato de que eu fui ameaçada em uma das lives que eu faço aqui no Transmissão, porque caso você não saiba, a gente faz lives aqui todas as segundas-feiras à noite, geralmente às 7h30 da noite. E em uma dessas lives apareceu uma pessoa que começou a falar para eu deixar as crianças em paz. A gente discutiu ao longo da live inteira, essa pessoa ia comentando coisas que eu ia discutindo com ela. E ao final da live, essa pessoa falou que iria vir atrás de mim por eu não deixar as crianças em paz. Ela viria atrás de mim, ela iria me achar e viria atrás de mim. Essa live tá salva aqui no Transmissão, essa pessoa não pode mais interagir aqui no canal, mas essa live tá salva aqui no Transmissão. Se você quiser assisti-la, o link tá aqui em cima. É uma live longa, a gente fala sobre várias coisas aleatórias, mas enfim, se você quiser assistir, tá ali. Primeiro eu vou falar aqui com vocês sobre alguns dados sobre adoção aqui no Brasil. E vou deixar linkado aqui embaixo também essa matéria que vocês estão vendo aqui do lado, que fala que 70% das crianças disponíveis para adoção no Brasil, elas têm mais de 8 anos. E isso é um fator bem determinante para aquela criança ser ou não adotada. Quando essa matéria foi ao ar, que foi em março do ano passado, ou seja, há um ano atrás, a gente tinha um total de 3.751 crianças disponíveis para adoção. Em contrapartida, a gente estava tendo também 33.046 pessoas na fila esperando para poder adotar essas crianças. Então, né, a gente tinha ali 10 vezes mais pessoas esperando para adotar uma criança do que o número de crianças. Mas ainda assim, a gente não vê essa fila de adoção andando. Isso porque a maioria dessas pessoas que estão na fila de adoção, que estão esperando para adotar uma criança, elas têm um perfil muito específico de criança que elas querem adotar. Geralmente são crianças que pareçam com elas, né, fenotipicamente falando, preferencialmente se for uma criança branca e se for uma criança recém-nascida ou uma criança que tenha menos de 1 ano de idade. E 70% desses mais de 3.000 crianças disponíveis para adoção têm mais de 8 anos de idade. Então fica essa barreira. A fila não anda porque muitas pessoas simplesmente ficam colocando muitos entraves para adotar crianças. Falando melhor em números, daqueles 3.751 crianças disponíveis para adoção, apenas 279 tinham até 2 anos de idade, e mais de 2.600 dessas crianças têm mais de 8 anos de idade. E a gente tem ainda, né, adolescentes com mais de 16 anos, que correspondem a 742 crianças que estão disponíveis para adoção. Então, quando a gente fala de crianças recém-nascidas, dá pra ver que a gente tem muito pouco delas, né? Porque até 2 anos de idade,
a gente só tem 200 crianças disponíveis para aquelas 33 mil pessoas que estão na fila de adoção, já que a maioria delas querem crianças recém-nascidas, querem crianças muito novinhas. E falando de etnia, 54,1% dessas crianças disponíveis para adoção são consideradas pardas, 16,8% são consideradas pretas, 0,8% não tiveram a etnia classificada ainda, e só 27,3% são de crianças brancas. Então, aqueles pais que querem crianças recém-nascidas e brancas, eles realmente ficam muito tempo na fila de adoção, porque é difícil ter uma criança recém-nascida e branca disponível para eles. E por isso a fila não anda. Por isso as crianças vão ficando cada vez mais velhas naquela fila de adoção. Não é porque não tenha quem queira adotar crianças. É porque as pessoas que querem adotar crianças, em sua maioria casais heterossexuais cisgênero, querem apenas um tipo específico de criança: a criança branca recém-nascida. E a maioria dessas pessoas que querem se tornar pais, que querem adotar crianças, também querem crianças que não tenham nenhum tipo de deficiência. Então já vem uma outra barreira aí, que é a questão da deficiência dessas crianças, já que 17,4% das crianças que são disponíveis para adoção possuem alguma deficiência e 17,6% dessas crianças têm algum problema de saúde. A maioria desses 33 mil de pessoas heterossexuais cisgênero, em sua maioria, que estão esperando para adotar uma criança, não querem também crianças que tenham deficiência ou que tenham problemas de saúde. Querem a criança branca, recém-nascida, saudável e sem deficiência. E uma outra barreira também que essas 33 mil pessoas que estão esperando para adotar uma criança encontram é a questão de irmãos, já que mais da metade dessas crianças disponíveis para adoção possuem irmãos que também estão disponíveis para adoção. E a maioria desses pais não querem adotar irmãos, eles querem uma criança que seja branca, recém-nascida, sem deficiência, sem nenhum tipo de problema de saúde e que não tenha irmãos, ou que pelo menos não vá ter os seus irmãos sendo adotados. E mais alguns dados, só a título de curiosidade: São Paulo é o estado que mais tem crianças disponíveis para adoção, sendo 768 crianças, seguido por Minas Gerais, que tem 525 crianças, e depois vem o Rio Grande do Sul, com 470 crianças, o Paraná, com 389 crianças, e o Rio de Janeiro, com 222 crianças. Lembrando que esses dados são de um ano atrás, então com certeza esses números hoje em dia são diferentes. Espero que sejam diferentes para baixo, né, para que a gente tenha menos crianças disponíveis para adoção. Mas eu acredito que não seja o caso. E falando aqui especificamente sobre pessoas LGBTQIAP+, que querem adotar crianças, eu vou trazer para vocês um artigo científico. O link dele vai estar aqui embaixo. É esse artigo que vocês estão vendo aqui do lado. Eu vou mostrar aqui só uns pedacinhos dele, mas ele completo vai estar aqui embaixo para vocês acessarem. Ele está disponível de graça. É um artigo de 2015 que fala justamente sobre a adoção por casais homoafetivos e o melhor interesse da criança. É um artigo que ele vai destrinchar se existe ou não algum problema na adoção de crianças por casais homoafetivos. Esse artigo, ele discorre em muitos pontos. Tem algumas coisas que eu não gosto muito, né? Que ele discorre tanto do ponto de vista psicológico quanto da psicanálise. E psicanálise não é uma ciência. Mas eu entendo porque que a Isabelle Cristo, que é a pesquisadora que fez esse artigo, colocou aqui. Porque, né, são duas frentes ali que costumam ser apontadas, né? Ou costumam ser cobradas quando a gente vai falar sobre casais formados por dois homens ou por duas mulheres adotando uma criança, ou mesmo, né, de um homem gay ou de uma mulher lésbica ou de uma pessoa bissexual também querendo adotar uma criança. Já em uma das primeiras partes do artigo, esse artigo ele destrincha o quanto que é absurdo que a gente tenha barreiras sendo colocadas para pessoas que querem adotar crianças, né? Porque a gente tem tantas crianças ali disponíveis para adoção, então por que que a gente vai colocar uma barreira de algo que não faz sentido, uma barreira baseada puramente em preconceitos
a respeito de pessoas LGBTQIAP+, para impedir que essas pessoas LGBTQIAP+, possam adotar crianças, né? Então, já começa ali fazendo esse questionamento, fazendo essa provocação do quanto que esse preconceito, do quanto que a LGBTfobia acaba impactando na vida de crianças que poderiam ter um lar, de crianças que poderiam ser tiradas do sistema de adoção. E mais pra frente, o artigo ele fala um pouco sobre a questão da psicologia e da psicanálise, né? O artigo diz o seguinte: as evidências mostram que, para a psicologia e a psicanálise, indivíduos ou casais homossexuais são aptos a exercer a parentalidade, em nada influenciando a orientação sexual no comportamento dos filhos adotados. Apesar disso, a sociedade tem demonstrado preocupação com o desenvolvimento e personalidade de crianças no seio de famílias homoafetivas, o que por vezes acaba por influenciar nas decisões judiciais envolvendo pares homoafetivos, revelando-se o preconceito ainda existente em relação a esses indivíduos. Ou seja, não existe nenhuma evidência científica ou psicanalítica de que uma criança que seja criada por dois homens ou por duas mulheres, ou por uma pessoa que seja LGBTQIAP+, vai ter qualquer tipo de déficit na sua educação. Não existe evidência de que uma criança criada por alguém que seja gay, lésbica, bissexual ou transexual, ou um casal formado por pessoas que façam parte da nossa sigla, vá ter qualquer tipo de prejuízo. Não existe essa história de que um pai ou uma mãe que seja gay, ou que seja lésbica, ou que seja trans, vai influenciar essa criança a ser gay, lésbica ou trans. Não, porque essas coisas não acontecem dessa forma. A gente não vira LGBT por influência, a gente simplesmente nasce LGBT. A gente já é LGBT. E com certeza ter um pai ou uma mãe que seja gay, lésbica, bissexual ou transexual, ou seja lá qual for a letra da nossa sigla, é muito melhor do que não ter nenhum pai e nenhuma mãe e ficar envelhecendo em um abrigo para crianças e tendo cada vez mais essa dificuldade da adoção, ficando cada vez mais velha e cada vez mais difícil de ser adotada. Ao longo desse artigo tem diversas citações, a Isabelle ela vai discorrendo sobre vários pontos ali, então enfim, leiam o artigo completo se vocês quiserem, mas eu vou já pular aqui para a conclusão com vocês, né? Porque na conclusão ela faz alguns pontos interessantes. O primeiro ponto é justamente de que o Brasil tem milhares de crianças abandonadas. Crianças que foram largadas pelas suas famílias de origem, por seja lá qual motivo for. Crianças que não estão sendo criadas pelos seus pais, pelas suas mães ou por qualquer outro familiar. Crianças que estão dentro ali do sistema de adoção. Não vou aqui fazer nenhum juízo de valor sobre a pessoa que coloca a criança para adoção, porque essa pessoa ela tem inúmeros motivos. Às vezes ela sabe que não vai ser um bom pai, uma boa mãe. Às vezes essa pessoa foi vítima de um tipo de abuso e ela não conseguiria criar aquela criança. Ela não conseguiria olhar para aquela criança porque aquela criança iria lembrar essa pessoa do abuso que ela sofreu. Às vezes essa pessoa não tem condições financeiras de criar essa criança. Às vezes essa pessoa não tem condições psicológicas de criar essa criança. Então existem inúmeros fatores que fazem um pai e uma mãe colocarem uma criança para adoção, e nenhum desses fatores aqui está sendo colocado em juízo. O que eu estou questionando aqui é a nossa justiça, como ela opera na adoção, né, em colocar essa fila de adoção para andar, e também nas pessoas que estão dentro dessa fila de adoção, quais são as características que elas procuram nessas crianças, tá? É isso que eu estou colocando aqui em xeque. Mas enfim, voltando aqui a esse ponto da conclusão, ela fala sobre essa questão, né, da gente ter muitas crianças aí disponíveis para adoção, e ela critica o fato da gente ter tantos entraves para pessoas LGBTQIAP+, adotarem uma criança. Nesse ponto, ela também critica o quanto que é ruim o nosso sistema de adoção querer fazer com que aquela família original, né, a família primária daquela criança, aceite a criança em vez de deixar ela na adoção, né, o quanto que isso pode dificultar e o quanto que isso atrasa ali nesse gap da criança ser adotada, já que a maioria, né, das pessoas que querem adotar uma criança querem uma recém-nascida, então esse vai sendo um entrave ali que vai fazendo a criança envelhecer mais, em vez de já colocar ela disponível para adoção. E aí no segundo ponto da conclusão é que ela entra na questão dos casais. E aí é no segundo ponto da conclusão que ela entra na questão das pessoas LGBTQIAP+, poderem adotar.
E aqui ela enfatiza o quanto que, quando a gente fala de adoção, o foco não tem que estar na orientação sexual de quem está querendo adotar, mas sim no bem-estar daquela criança, mas sim nas aptidões que aquelas pessoas têm para dar uma vida boa para aquela criança, para darem uma vida afetuosa para aquela criança, para darem uma vida amorosa para aquela criança. No ponto 3 é que ela reforça que não existe nenhum tipo de evidência científica mostrando que crianças criadas por pessoas LGBTQIAP+, tenham qualquer tipo de impacto negativo no seu desenvolvimento. E que uma criança criada por pessoas LGBTQIAP+, pode sim ser completamente saudável e ter um desenvolvimento super adequado para a idade dela, que não existe nenhuma interferência comportamental ou psicológica sobre a criança por ela ter sido criada por um casal formado por 2 homens ou por 2 mulheres, ou por pessoas, enfim, que sejam solteiras, mas que sejam LGBTQIAP+. Enfim, isso não tá em questão, isso não interfere na qualidade de vida da criança, não interfere na psicologia da criança, não interfere nos comportamentos da criança. E o ponto 4 da conclusão dela foi o que eu achei mais interessante, porque lembra daquele perfil que eu falei pra vocês, que aquelas 33 mil pessoas que estão na fila de adoção costumam procurar, da criança recém-nascida, branca, que não tenha nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de problema de saúde, que não tenha irmãos, enfim, lembra daquele estereótipo que é o mais buscado por essas 33 mil pessoas que estão na fila de adoção? Então, quando a gente vai ver o que pessoas LGBTQIAP+, estão procurando quando elas vão adotar uma criança, elas não costumam ter essas preferências. O que foi observado é que a maior parte das pessoas LGBTQIAP+, que estão em uma fila de adoção, elas não ligam se a criança ela é recém-nascida, ou se ela é mais velha, ou se ela é adolescente, não ligam se aquela criança é negra, branca ou de alguma outra etnia, não ligam se aquela criança tem ou não irmãos, querem simplesmente adotar, querem simplesmente dar um lar para essas crianças, querem simplesmente fazer com que essas crianças saiam desse sistema de adoção, que elas saiam desse lugar e que tenham pais, e que tenham mães, e que tenham uma vida familiar. Saiam do sistema, saiam do abrigo e tenham uma família. Simplesmente isso. E o quinto ponto da conclusão desse trabalho da Isabelle foi justamente para falar o que diz a legislação, né, pelo menos em 2015, a respeito da adoção por parte de casais LGBTQIAP+, fala sobre a lei da adoção, né, e ela também discorre sobre, mesmo sendo legal a adoção de crianças por parte de casais LGBTQIAP+, ou de pessoas que sejam LGBTQIAP+, né, que não estejam em casal, enfim, ainda assim a gente encontra vários entraves na justiça, ainda assim a gente vê vários juízes não aceitando que, enfim, essas pessoas possam adotar uma criança. A gente vê vários entraves ali acontecendo dentro dos conselhos tutelares e tudo mais para que essa criança possa ser adotada por essas pessoas. E por fim, né, no final do artigo tem ali um trecho em que ela fala que esse artigo ele é para tratar mais do que teorias e opiniões, mas sim para falar cientificamente, né, sobre a questão da adoção no Brasil. E que a gente tem pessoas querendo adotar crianças, então não faz sentido a gente não unir essas pessoas que querem adotar as crianças e as crianças que querem ser adotadas. E tem ali também uma explicação, né, da Isabela Cristo, dizendo que ela é advogada, formada em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é mestranda, né, pelo menos era nessa época, do curso de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense. E é pesquisadora nas áreas de direito da família, gênero, religião, sexualidade e política. Isso em 2015, né? Já tem aí um bom tempo que esse artigo foi publicado, então acredito que o mestrado dela já tenha concluído e tudo mais. E agora sim a gente vai chegar na parte que pode dar gatilhos em algumas pessoas, porque a gente chegou justamente na parte em que a gente vai falar sobre infanticídio e sobre abuso sexual de crianças. Então é uma parte mais pesada mesmo. Eu não vou ser gráfica aqui, né, mas enfim, eu vou aqui para falar para vocês sobre essa notícia de janeiro. A manchete, como vocês estão vendo aqui, é: não deixaria a filha com 2 homens. Pai de menina morta com 2 anos acusa ex de homofobia. Sofia de Jesus Ocampo era uma criança de 2 anos que ela acabou morrendo por causa de uma hemorragia
é, uma hemorragia interna depois de uma agressão na coluna vertebral dela. E as pessoas que são suspeitas de terem agredido ela são a mãe e o padrasto dela. E enfim, é isso. Talvez vocês estejam ouvindo um barulho aí, é da Laverne, da minha gata que tá dormindo ali, ela tá roncando. Mas vamos abstrair isso. E durante um bom tempo, o Jean Carlos Ocampo, que é o pai da criança, o pai biológico da criança, ele tentou a guarda dela, justamente porque quando a criança chegava na casa dele constantemente, ele via que a criança tinha hematomas, que a criança tinha machucados. Ele já tinha chamado o conselho tutelar, ele já tinha pedido a guarda dela, já estava em juízo. Ele já tinha feito, assim, tudo que ele podia fazer para conseguir a guarda da criança, para conseguir a guarda da filha dele, que estava claramente sendo vítima de agressões físicas. E isso sempre foi empurrado com a barriga, sabe? Sempre foram colocados atrasos, sempre foram colocados entraves para que essa guarda passasse para o Jean. Isso tudo porque o Jean, ele é casado com outro homem. Só por isso. A gente não teve a guarda dessa criança sendo passada logo para ele. Uma criança que visivelmente tinha sido vítima de diversas agressões antes de chegar nessa agressão tão fatídica que ocasionou a morte dela. Em reportagem para o G1, o Jean disse o seguinte: se sonhamos que estava nesse grau e proporção, a gente tinha pegado a neném e não devolvia. Mas a gente ficou muito sem informação. A questão da homofobia existiu. A gente vê mães reclamando que o pai não é presente, e nesse caso tinha um pai tentando se fazer presente e ignoravam. E o Igor de Andrade, que é o marido do Jean, disse o seguinte, abre aspas, passamos por vários lugares para entrar com pedido de guarda da neném. O fato de eu não ser um pai biológico não muda não. Eu tive uma missão muito mais importante, que é amar uma pessoa que não é do meu sangue. Eu amei como se fosse a minha filha. Ela foi a luz da nossa casa. Fecha aspas. Outra coisa que o Jean disse para o Jean, abre aspas. Teve esse preconceito por ser dois pais. Porque quando você quer ajudar, as coisas acontecem. Ainda mais no estado que minha filha chegava em casa. Eu mostrava fotos dos hematomas, mostrava a neném e nada era feito. Eles, o conselho tutelar, deveriam agilizar o processo e informações. Sempre nos pediam documentos, documentos e documentos. O tempo que a gente enrolava atrás de documentos era o tempo que poderia ter sido feito algo, uma medida protetiva, tirado ela de imediato daquela casa. Uma das tias paternas da criança disse o seguinte em uma das redes sociais dela. Abre aspas. Tínhamos dois iguais homossexuais que estavam lutando para conseguir a guarda e dar amor e carinho. Ao mesmo tempo, do outro lado, dois diferentes, héteros, que estavam entre socos, porradas, pontapés, roxos, agressões, abuso e estupro. Para a justiça desse Brasil, a homofobia vai além da própria vida de uma criança de 2 anos. Sim, dessa vez quem ganhou foi a homofobia, e quem perdeu a vida foi a pequena Sofia. A questão do estupro é porque no hospital viram sinais de agressões sexuais também contra essa criança. Então, além das agressões físicas, essa criança de 2 anos também foi submetida à violência sexual. Isso tudo sendo perpetrado pela mãe biológica da criança e pelo padrasto da criança, sendo que tinha ali um pai que estava querendo cuidar dessa criança, que estava lutando pela guarda dessa criança e não pôde. Ele não pôde exercer o papel dele de pai, porque não queriam deixar, porque o Estado não quis deixar, porque ele tem um marido, porque a criança iria para um lar com 2 homens, então era preferível que a criança continuasse sofrendo vários tipos de agressões físicas dentro de um lar totalmente disfuncional, simplesmente porque esse lar era formado por um homem e por uma mulher. Era preferível ela estar nesse lar do que em um lar formado por 2 homens, porque, oh meu Deus, como é que pode deixar uma criança sendo cuidada por 2 homens? Não, vamos deixar aqui com esse casal hétero aqui maravilhoso, que agride essa criança, mas pelo menos são héteros, né? Então tá tudo bem. Isso não vai causar nenhum dano pra criança, isso não vai causar nenhum dano pra vida dessa criança, não vai. Eles são héteros, tá ótimo.
E, gente, esse é um caso. Existem outros casos que são parecidos com esse de alguma forma. Existem muitas crianças que estão no sistema de adoção, que estão em instituições esperando serem adotadas, e a gente tem pessoas querendo adotar sem fazer nenhuma distinção sobre o gênero da criança, sobre a cor da criança, sobre a idade da criança, nem nada do tipo. Então, a gente deveria estimular que essas pessoas pudessem adotar, que essas pessoas pudessem dar um lar para essas crianças. Esse caso aqui que eu trouxe para vocês é um exemplo. Mas existem inúmeros outros exemplos. Existem exemplos de casais que são formados por dois homens ou por duas mulheres que são horríveis para os seus filhos. Existem exemplos de casais formados por um homem e por uma mulher que são horríveis para os seus filhos. Existem exemplos de casais que são formados por um homem e uma mulher que são maravilhosos, que são excelentes para os seus filhos, e também existem exemplos de casais formados por dois homens ou por duas mulheres que são incríveis e excelentes para os seus filhos. Isso porque não é orientação sexual e também não é identidade de gênero que vai fazer com que uma pessoa seja um bom pai ou uma boa mãe. O que vai fazer essa pessoa ser um bom pai ou uma boa mãe é essa pessoa querer ser um bom pai ou uma boa mãe, essa pessoa amar a criança que estará lá sobre os cuidados dela, e essa pessoa tiver a responsabilidade que existe em você cuidar de uma criança. Não é orientação sexual, não é identidade de gênero que vai fazer você ter ou deixar de ter esse tipo de responsabilidade, esse tipo de amor, esse tipo de afeto. Essas coisas não interferem. O que interfere é o quanto que essas pessoas estão aptas a se doar para que aquela criança tenha uma boa vida. Então, quando alguém vira para nós que somos LGBTQIA+, e falam pra gente deixar as crianças em paz, seria de bom tom que essa pessoa parasse para pensar um pouco sobre quais são os verdadeiros vilões das vidas das crianças. Quais são os verdadeiros inimigos das vidas das crianças? Quem realmente não tá deixando as crianças em paz? E olha que aqui eu só falei do ponto de vista de adoção, de crianças que estão no sistema de adoção. Eu nem falei sobre o quanto que crianças LGBTQIA+, sofrem de LGBTfobia nas mãos de pais ou de mães que não entendem que essas crianças são LGBTQIA+, que não aceitam que essas crianças sejam LGBTQIA+. Até porque existem inúmeros casos também que eu poderia listar aqui pra vocês de pais e mães que matam, que agridem, que espancam os seus filhos e filhas simplesmente por acharem que os seus filhos e filhas são LGBTQIA+, ou por esses filhos e filhas terem se assumido enquanto LGBTQIA+. O tempo inteiro a gente vê notícias como essas. Então, o que eu tenho pra dizer é para que vocês, que são conservadores de extrema direita, vocês sim deixem as crianças em paz. Deixem as crianças poderem ser adotadas, deixem as crianças poderem ter família, deixem as crianças poderem ser livres, deixem as crianças poderem ser elas mesmas, para que vocês deixem as crianças serem felizes. Porque nós, LGBTQIA+, não estamos interferindo em nada na vida das crianças. Definitivamente não estamos. Já vocês... Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa o like caso você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí também o que você acha a respeito de tudo que eu falei aqui. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo também, copiar o link, sair compartilhando por aí. Assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, você ajuda o meu trabalho a chegar a mais pessoas. E enfim, é isso. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal Sem Tema. A gente se vê na próxima. Até mais.